O Marrocos é o Brasil na Copa! Salve, salve galera! Flávio na Copa número 5. Sorridente, porém bolado, né? O Brasil tá fora da Copa do Mundo do Catar 2022, depois de uma atuação pífia contra a seleção croata. A gente vai falar disso já já. Semifinais definidas, não é mesmo? Né? Argentina e Holanda fizeram um jogaraço de bola, 2-2 no tempo normal e na prorrogação. Argentina classificada nos pênaltis, né, depois de uma partida memorável de Lionel Messi, né, e de também um jogo tático da seleção dos Países Baixos absurdamente primorosa. Então, cara, baita jogo de futebol, né? Do outro lado, França e Inglaterra também fizeram uma partida, travaram um duelo digno dos conflitos históricos, né? Uma batalha com muitas nuances, aliás, uma arbitragem confusa do brasileiro Wilton Sampaio, aliás, que não é nenhuma novidade, quem é brasileiro, né? Mas seleção francesa, depois de um jogo muito ruim do Mbappé, classificou uma baita partida do Griezmann, uma baita partida do Giroud e um jogo espetacular da seleção inglesa, que jogou como sempre e perdeu, aliás, jogou como nunca e perdeu como sempre, né? O Keane, né, errou um pênalti ali no final que poderia levar a seleção inglesa, que jogou muito melhor do que a seleção francesa, né? Surpreendentemente, inclusive do ponto de vista tático, anulou o jogo pelo lado esquerdo da seleção francesa. Aquela que parece ser a surpresa da Copa, mas não é tão surpresa assim para quem acompanha um pouquinho mais o futebol. A seleção marroquina, mais uma vez, né, passou de uma grande seleção, né, agora a seleção, aliás, aniquilou a Península Ibérica, né, primeiro Espanha, depois Portugal, com um jogo qualificadíssimo no plano de vista defensivo, mas também não deixando de jogar. Aliás, né, se teve alguém que mereceu hoje fazer 2, 3, 4, foi a seleção marroquina. Perdeu algumas chances ali, em maioria ali contra a defesa portuguesa, né? Mas que jogo absurdamente qualificado, seleção muito organizada, a primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa do Mundo, uma seleção árabe, né, porque é ali da África Islâmica, com um treinador africano, com a seleção muito bem estruturada. O Marrocos tem um projeto de futebol muito qualificado, perdão. Então, cara, que baita surpresa. E o Marrocos é o Brasil na Copa. Eu tô torcendo pra seleção marroquina de futebol, sobretudo se a final foi contra a Argentina. Torço mesmo pela seleção africana, que vai travar um duelo contra um dos seus algozes geopolíticos, né? A seleção francesa. E é pra massacrar a seleção francesa. Aliás, a seleção marroquina, que é a melhor defesa da Copa, não tomou nenhum gol até agora. Nenhum. Né? Então, uma defesa muito bem postada, né? E é engraçado porque essa também era a virtude sempre explanada pela seleção brasileira do técnico Adenor Leonardo Bastos. Aliás, Tite, foi muito bom, muito obrigado, tchau, tá? Duas Copas do Mundo, nenhum jogo bom. Nenhum jogo que deu assim pra falar assim, cara, temos orgulho da seleção brasileira, que partida perfeita. Nós tivemos talvez um segundo tempo da partida contra a Sérvia, realmente muito bom, e um primeiro tempo até os 30 minutos ali da partida contra a Coreia do Sul, em duas Copas, e talvez um segundo tempo contra a Bélgica lá nas quartas de finais, mas mais uma vez não fizemos uma boa Copa. O resultado contra a Coreia, como também eu disse a vocês, o resultado de Portugal contra a seleção suíça são resultados mentirosos que deram a impressão de uma seleção estando melhor do que ela deveria de fato estar, né, ou do que ela de fato estava, desculpa, né? Então a gente viu, na verdade, uma seleção desorganizada no plano ofensivo, sem liderança, sem mentalidade forte, o psicológico muito limitado, né? É uma seleção que não tem gente que grita, que não tem gente que dá esporro. O Neymar foi dar esporro no Fred depois do jogo. Não, gente, esse é o jogo que você tem que ir lá puxar a orelha do Neymar. O Neymar pegou 500 bolas, tentou dar drible em 499 e ele acertou um. Tá, mas Flávio, é pra isso que ele tá lá, pra acertar um, né? Mas e a quantidade de ataques que ele
né, comete, promove, né, contra-ataques que ele promove. Então, de fato, uma seleção brasileira com elementos bastante questionáveis, e a gente vai à derrota da seleção. A seleção não jogou bem, isso não significa que a seleção croata também tenha feito aquele jogo. Eles deram um chute ao gol. Aliás, pela primeira vez eu me senti um vascaíno na vida. Eu vou até bater na madeira aqui para não correr o risco de cair, né? Porque tomar um gol no final da partida, né, e ser desclassificado por um jogador chamado Petkovic, né? Eu só tinha visto com Vasco, né? E, cara, diferente de Jean Petkovic, né? Craque que vestiu a camisa do Flamengo e também do Vasco, Fluminense e outros, né? Esse Petkovic é um cara muito fraco, muito limitado, né? Aliás, seleção croata que mandou no meio de campo, mas ofensivamente ofereceu pouquíssimos perigos, o que também faz a gente questionar algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, mais uma vez ficou nítida, e eu tenho uma tese muito forte. Eu acho que o treinador, a escola gaúcha de treinadores, ela ajudou a acabar com o futebol brasileiro, e explico por quê. Né? Existe, né, nessa escola gaúcha, da qual o Muricy Ramalho também é um membro, da qual o Parreira também se transformou, né, um pragmatismo extremamente significante. Aí, cara, você vai falar assim, mas o Filipão foi campeão do mundo. O Filipão foi campeão do mundo dentro de uma outra estrutura, né, com um nível técnico, jogadores que eram protagonistas nos seus clubes, né, absurdamente bons jogadores. Quando eu falo protagonistas, não era o Rivaldo que era protagonista, por exemplo, somente lá nessa época ele já estava no Milan, né, mas era protagonista do Barcelona, não é o Ronaldo que era protagonista da Inter de Milão, ou o Ronaldinho Gaúcho que era protagonista nesse caso do PSG, não. Era o Ricardinho que era protagonista do Corinthians junto com o Edilson que era protagonista do Flamengo, né? Você tinha o Marcos que era protagonista no Palmeiras, e jogadores acostumados a decidir. Entendeu? Acostumado a estar na final, receber pressão, inclusive aqui. A gente não tem um jogador que fala alto nesse time. E olha só, não é falta de experiência, né? Porque Thiago Silva, um jogador com 30 e tantos anos, Daniel Alves, Casimiro, o próprio Neymar. Então não é falta de experiência, é falta mesmo de ter, né, aquele cara dentro de campo para falar, opa, pera aí, segura a onda aí, não é para atacar agora não. Então falta essa seleção brasileira, e a gente não pode cobrar isso do Vinícius Júnior, não pode cobrar isso do Richarlison, a gente tem que cobrar isso de quem, de fato, e olha que eu acho que esses caras também já estão decidindo e tal. A gente tem que cobrar isso de quem leva a braçadeira do capitão, ou de quem é capitão, pelo menos na lógica mental do time, né? Então eu acho que isso é um problema, né? Uma seleção mal estruturada, uma seleção mal planejada, mal pensada. São 2 ciclos que o Tite teve à sua disposição, 6 anos de trabalho, né? A seleção brasileira tem que jogar bem em Copa do Mundo. A seleção brasileira é campeão mundial, ela tem que jogar bem. Se a gente é desclassificado jogando bem, a gente questionaria, brigaria, estaria triste, como ficamos em 1982, como ficamos em 2006, né? Mas sabedores de que somos protagonistas porque produzimos um futebol de qualidade, né? Então me incomoda muito, me incomoda a gente não ter 2 laterais ofensivos, pelo menos como resposta a um modelo de jogo. Nossos laterais não pisam na área, nossos laterais não concluem. A seleção brasileira sem lateral nunca venceu nada, sem bons laterais nunca venceu nada, né? Então eu acho que a gente deixou de produzir bons laterais no futebol brasileiro no sentido ofensivo. O Marcelo talvez e o Felipe Luiz, né, pela esquerda tenham sido os últimos. Daniel Alves no auge da sua forma e o Maicon talvez tenham sido os 2 últimos do laterais direitos bons, né, nesse jogo ofensivo, né? Nós temos hoje, aliás, ficou muito claro que a Croácia jogaria contra nós, tentando manter a superioridade com um jogo ritmo mais lento, tentando manter a superioridade no meio de campo. E que foi o que os caras fizeram o jogo todo. Todo mundo sabia, Deus sabia, Papai Noel sabia, meu pai, que já morreu, sabia, minha mãe, que tá vivo, sabia. Ou seja, só o Tite que pareceu se surpreender com a seleção croata dominando o meio de campo, o que é absurdo, é um absurdo, né? Então,
questionável. Aliás, convocou 212 atacantes e um meio-campo limitado. Ele tem um feitiço por esse jogador chamado Fred. E não tô longe aqui de fazer caça às bruxas, mas assim, é inexplicável você ter a convocação e insistência no jogador como o Fred e você não ter dado mais oportunidades para o Gerson, não ter dado oportunidade para o Danilo, para o André, para o João Gomes, né, que são jogadores de futebol brasileiro que decidem Libertadores, que estão em pleno vapor, e você dá a oportunidade porque é banco do Manchester, né? Como o Rafinha. Aliás, que Copa horrorosa do Rafinha, que é banco no Barcelona, mas ele é banco do Dembélé. Tudo bem, gente, mas ele é banco. Né? Um cara que é banco, ele não pode ser titular incontestável de uma seleção brasileira. Né? E é engraçado porque sempre na lógica de definir quem vai sair primeiro, ele opta por tirar o Vinícius Júnior, que foi o jogador mais decisivo dessa Copa pela seleção brasileira. Né? Dos 8 gols, 5 passaram pelo pé dele, um dele, sem contar um gol impedido. Então, tirando o bobalhão aí do jornalista aí chamado Rica Perrone, o Brasil todo o Brasil viu que o Vinícius Júnior foi o melhor jogador brasileiro na Copa, né? Então é inacreditável que o Tite tenha tirado ele tão cedo ontem do jogo, quando a seleção começava a se organizar. Então, enfim, é muito difícil. Temos um problema no meio de campo. Se o Neymar jogar de 10, ele deixa um buraco no meio. Né? Então não tem jeito. Ele não tem. O Neymar é um jogadoraço de bola. Né? Tem que ser responsabilizado. A geração dele não é uma geração como seleção brasileira vencedora em Copas do Mundo. E ele é um jogador que se esperava muito dele nesse sentido, inclusive não só ser uma liderança técnica, mas ser também uma liderança mental, mas ele não é preparado, ao meu ver, para isso, né? Claro, vai ter mais uma Copa. Ele disse que não, mas deve ter mais uma Copa, né, para treinar. Se ele não abandonar a carreira como fez Ronaldinho Gaúcho, como fez Adriano, ele tem condições plenas de jogar mais uma Copa do Mundo, né? Mas tem que repensar porque ele não dá combate, né? E eu não estou dizendo que ele tem que dar combate, porque o Messi também não tem que dar combate, né? Mas aí você vai ter que adiantar ele, deixar ele numa posição, tirando um do ataque. Esse um do ataque era o Rafinha para sair, e você poderia colocar ele e Richarlison na frente com o Vinícius Júnior aberto, né? Então teria que pensar talvez ou um ou outro, ou Richarlison ou Neymar, fazendo o que o Tite inclusive tinha treinado para fazer, né? As substituições do Tite são bem questionáveis. Tirou o Militão na hora errada, tirou o Paquetá na hora errada. Se você tira o Paquetá, você não tem que colocar o Fred, você tem que colocar um jogador que guarda um pouco mais de posição. Tanto é que o erro é coletivo. E, gente, se o erro é coletivo num gol que a gente toma faltando 5 minutos para acabar o jogo, o erro coletivo é responsabilidade do técnico. E ele precisa assumir isso. Né? E eu achei muito feio do Tite ontem não ter assumido aquele negócio dele sair antes, tanto pra mim tanto faz, né? Mas ele não ter assumido isso, que o erro é dele, que o erro das escolhas foram dele, né? Daniel Alves, Danilo, né? Danilo nem joga mais do lado direito lá na Juventus. Né? Então, assim, aliás, é muito doido isso, porque ele, quando tira o Militão tava tendo câmbio. O que ele faz? Ele altera duas posições. E altera duas posições e não manda fazer falta tática. Ali o Casemiro ficou nitidamente com medo de fazer a falta tática. Né? O Fred foi dar bote lá na frente. Né? Os dois pontos, o Rafinha e o Rodrigo, completamente deslocados da jogada. Ali você chama os dois pontos para fechar um pouco mais, compor o meio. Falta 5 minutos para uma semifinal de Copa do Mundo. E aí quando foi para os pênaltis, né? Primeiro que essa parada de bater primeiro, bater em quinto é muito relativo. Eu acho que o melhor tem que bater primeiro, como o Messi fez. Eu sempre achei isso. Né? Eu acho que bate primeiro, bota a pressão por cima dos caras. Né? Tem goleiro que é goleiro de decisão. O Alisson é um cara muito regular, um baita de um goleiro. Na hora da decisão, a gente não costuma muito ver ele. Né? Mas assim, não tem responsabilidade nenhuma, né? Não pegou os pênaltis, mas enfim, quem teve Tafarel, quem teve Undida, quem teve o próprio Júlio César, né? Gilmar dos Santos Neves, o Leão, tá acostumado com um goleiro que decide. Todas as vezes que a gente não teve estes, tivemos problema, o próprio Félix, né? Então acho que isso precisa ser repensado. A seleção brasileira tem um baita desafio, tem uma geração boa nas mãos. Se for feita a transição de forma correta,
Se a gente tiver um treinador que respeite as vocações do futebol brasileiro, que não tenha medo, que o Tite, para mim, é muito medroso, né? Pragmático ao extremo. Aliás, a gente tem que quebrar um pouco essa lógica dos gaúchos treinando a seleção brasileira. Porque Filipão é um Parreira que é quase gaúcho, depois vem Dunga, Mano Menezes, Dunga de novo, Filipão, depois em Tite. Dunga, sei lá, acho que o Dunga nunca treinou a seleção brasileira. A gente tem que parar de politicagem, né? Tem que ter na seleção brasileira pessoas que sejam capazes de treinar a seleção brasileira. Acho que é isso. Então, infelizmente estamos fora da Copa, mas é preciso fazer uma análise profunda, inclusive da formação do futebol brasileiro. E isso é para ontem, tá? Não é acabar com tudo que está feito, a gente tem uma estrutura boa, mas a gente precisa definitivamente construir uma seleção brasileira que seja competitiva. A gente não ganha de uma seleção europeia no mata-mata desde 2006, desde 2002, né, que foi o último com a Alemanha. Então, ou seja, alguma coisa tem que ser feita. Mas não teve amistoso, eles não querem jogar com a seleção brasileira. Se vira, é para isso que serve política. Faça política, né? Mas faça política que favoreça o futebol brasileiro e não que favoreça a Nike, não que favoreça os cofres da Confederação Brasileira de Futebol, tá certo? Então é isso. Me despeço desse episódio 5 do Flávio da Copa, triste, né, com a saída da seleção brasileira, mas ainda esperançoso de ver bons duelos aí na Copa do Mundo. Então, o Brasil agora, moçada, tá representado pela seleção marroquina. O Marrocos é o Brasil na Copa, pode crer? Um abraço a todos, um beijo no coração. Valeu, galera, tamo junto, até mais. Fui!